Bem-vindos ao segundo episódio do podcast da Simpaptman 2024, patrocinado pelo Grupo Cozamp e Grupo Partnership, onde o tema é segurança e colaboração. E o tema do episódio de hoje é alimentação saudável. Para falar um pouco mais sobre o tema de hoje, eu tenho 3 convidados maravilhosos aqui comigo. Dr. Cláudio, médico especialista em medicina do trabalho e longevidade saudável. Dr. Cláudio, seja muito bem-vindo. Tá. Bom dia a todos. Logicamente, a doutora Verônica ainda vai ser apresentada, a doutora Natália, né? Mas é com muito alegria que nós estamos aqui juntos na tentativa, né, de transmitir a cada um de vocês, do Grupo Cozampa, do Grupo Partnership, né, algumas informações importantes para a melhora de vida de cada um de vocês e, logicamente, para a longevidade saudável. Estamos aqui também com a doutora Verônica, nutróloga. Doutora Verônica, muitíssimo obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, uma honra participar um pouquinho desse podcast para trazer informação de qualidade. Perfeito. E estamos aqui com a Natália Lima, engenheira e coordenadora de segurança na saúde ocupacional. Natália, seja muito bem-vinda também. Prazer, obrigada. E assim, eu acho que a alimentação é um tema que é do nosso cotidiano, todo mundo come todos os dias, mesmo que a pessoa faça um tipo de jejum, algo do gênero, a alimentação é natural para trazer energia, mas eu quero começar, para a gente começar esse podcast, é possível ter uma alimentação saudável com uma vida agitada, doutora Verônica? É super possível, né? Assim, eu sempre converso muito com os meus pacientes, a gente sempre fala muito sobre a questão da organização, né? Todos nós hoje vivemos uma vida 100% agitada, né? Todo mundo trabalha, todo mundo tem suas ocupações, e essa vida que a gente está vivendo, parece que a gente está ligado no 560, né? Mas nem do 220, a gente está realmente com o tempo muito apertado. Mas a alimentação, ela precisa fazer parte, né, da rotina do dia a dia. E eu sempre combino com os meus pacientes que eles priorizem como algo da base da vida para que eles possam ter mais qualidade de vida e consigam se organizar. Então, quando a gente consegue visualizar uma semana, né, de rotina e colocar a alimentação como uma prioridade dentro dessa semana, né, que vai ser muito intensa de trabalho e de afazeres gerais, a gente consegue também se organizar muito bem, porque eu consigo visualizar e eu consigo entender como que vai acontecer a minha rotina, e se eu consigo preparar pelo menos uma horinha do meu domingo aí para preparar toda a minha alimentação da semana, a chance que eu tenho de errar é muito menor, a chance que eu tenho de ter uma alimentação não saudável durante a semana é muito melhor. Então, se você consegue organizar uma horinha do seu domingo para fazer a sua alimentação da semana toda, já que a vida é tão agitada, tão corrida, deixar essa alimentação pré-pronta, já para ficar mais fácil de quando você for comer, já tá só para esquentar ou só para fazer um preparo mínimo e você conseguir ter uma alimentação mais equilibrada. Então, se organizar é a base. Perfeito, perfeito. Não, assim, eu acho que é fundamental se organizar, mas a gente sabe que, como você disse, nossa vida está ligada no 560, então, assim, é algo que é muito dinâmico. Vai que alguém esqueceu alguma alimentação. Doutor Cláudio, qual é um alimento que faz mal, que a pessoa tem que evitar comer nesse dia a dia para que ela consiga ter essa alimentação saudável? Meu amigo, você falou qual o alimento. Eu colocaria quais os alimentos, não é isso? Tá bom? Não é ali corrigindo, não, mas sabe, realmente são tantos alimentos que causam muito, né, mal à nossa saúde. Nós podemos citar os alimentos ultraprocessados, né? Os alimentos ultraprocessados ricos em açúcares refinados, ricos em gordura trans, rico em gordura saturada, rico em sódio. Então, esses alimentos, né, como o salgadinho, o biscoito, a bolacha, né, eles são péssimos para a saúde, tá certo? Então, evitar esse tipo de alimento. O segundo grupo de alimentos são os alimentos com açúcares refinados, encontrado muito em doce, né, encontrado em bolos, refrigerantes, né? Esses alimentos que apresentam grande quantidade de açúcar refinados, eles contribuem muito para um processo muito danoso para a nossa saúde, que é a resistência à insulina. O paciente começa a apresentar resistente à insulina. Então, o terceiro grupo de alimentos é exatamente os alimentos danosos, os alimentos ricos em gordura trans e gordura saturada. Como seria bom se a gente pudesse aqui dar uma aula sobre gordura trans, gordura saturada, né, para que você entendesse melhor o que é uma gordura trans, o que é uma gordura saturada. Mas essas gorduras trans e saturadas, elas são encontradas principalmente, né, nos óleos, né, na margarina, tá certo?
e deve na banha, tá certo? Então, é super importante, né, a gente saber que nós devemos evitar ao máximo, né, esses alimentos com gordura saturada e gordura trans. E, por falar em gordura saturada, eu queria lembrar a vocês, pelo amor de Deus, aproveitar aqui o momento, com relação que a maioria, né, dessas empresas, quando vão fazer uma coxinha, quando vão fazer um pastel, né, a reutilização do óleo, né? Então, isso é péssimo. Então, às vezes, ele passa o dia ali todinho usando o mesmo óleo para centenas de coxinhas, centenas de coxinhas, né, pastéis. Então, você observe quando se possível, a cozinha, tá certo? Se indivíduo está reaproveitando aquele óleo, porque aquele óleo ele poderia ser um óleo bom, um óleo insaturado, tá certo? Mas devido a vários usos reesquentado, ele vai passar a ser uma gordura saturada, péssima para a nossa saúde. E no terceiro grupo a gente pode citar, meus amigos, aí é importante, né? Os alimentos, tá certo? Os alimentos ricos em sódio, tá certo? A doutora, tenho certeza que ela vai falar um pouquinho aqui. O sódio hoje, ele é realmente, sabe, uma coisa péssima para a nossa saúde. Ele dá alterações cardiovasculares, alteração renal, edemas, né, inchaços, tá certo? Então, é importante que quando você for utilizar um alimento, observe a quantidade de sódio que tem esse alimento. Então, eu acho que, em síntese, é mais ou menos esses alimentos que a gente tem que tentar evitar. Perfeito, perfeito. Eu acho assim que o senhor falou do óleo e é engraçado, né? Há um tempo atrás a gente não percebeu, mas hoje em dia a airfry chegou muito para substituir aquelas comidas oleosas, né? Ela consegue pré-aquecer ali, trazer a sensação de uma comida saborosa sem ter a parte do óleo, que eu acho que é fundamental. Eu queria só aproveitar e falar para você, assim, alimentos também, alimentos ultraprocessados. Evite, meus amigos, a utilização de comprar carne congelada, tá certo? Alimentos congelados. É fácil você entender. Por que aquele alimento, por que aquela carne demora muito mais tempo ali? Porque a indústria, né, ela coloca aditivantes, corantes, né, conservantes, tá certo? Então, tudo isso vai modificar, tá certo, o pH da nossa célula, vai trazer um conjunto de coisas deletérias. Então, não é à toa, né, que você entra hoje na farmácia, tem muito mais doce, muito mais biscoito que propriamente alimento. Então, todos eles têm corantes. O corante é feito para quê? É utilizado para quê? Para poder tornar o alimento mais bonito, né? Os aditivantes é para tornar aquele alimento um pouco mais gostoso, né? E o conservante é usado, né, como por exemplo, o formol, ele é utilizado para poder aumentar o tempo de vida daquele alimento. E a gente não pode esquecer de falar dos embutidos, né? Salame, salsicha, presunto, mortadela. Esse é um grupo alimentar que deve sair da mesa de qualquer brasileiro, de qualquer pessoa do mundo, não vou falar nem do Brasil, porque realmente são produtos que têm muito alto teor de produtos cancerígenos dentro, né? São produtos que não têm uma menor quantidade de nutrientes. Na verdade, eu nem diria que eu consigo encontrar nutriente ali, não nutre nada, né? Então, assim, se eu não estou nutrindo o meu corpo, se eu não estou nutrindo as células do meu corpo, não faz sentido aquele alimento fazer parte da minha rotina e do meu dia a dia. E assim, quando a gente fala... Lembrar só que eu me esqueci de falar, nós esquecemos de falar principalmente das bebidas, né? Alimentos, bebida, né? As bebidas, né? Logicamente, não confundir naquilo que é bom, né? Obviamente, quem é que não gosta, né, normalmente, de uma cerveja, de um uísque, né? Seria até utopia da minha parte falar isso. Mas o que falo é importante para vocês, que bebida, no caso a cerveja, os destilados, né? Vodka, uísque, eles têm que ser consumidos, se for consumido, mas consumido com
cuidado, com critério, não é isso, doutora? Com moderação, né? Eu sempre falo para os meus pacientes que com equilíbrio tudo pode. Indiscutivelmente, não dá para beber cerveja todo dia, essa conta eu digo que não fecha. Né? A gente nunca vai falar de um paciente que tem saúde se ele ingere álcool todo dia. Né? Uma comemoração em família, um momento de lazer, é possível ter uma ingesta alcoólica, desde que seja com equilíbrio, né? Mas que aquilo não vire parte da rotina, que a ingesta de bebida alcoólica não faça parte mais da rotina do que da exceção. A gente deixa para ser parte de uma exceção. E se necessário for, né? Porque realmente é muito de cada paladar. Tem pacientes que gostam muito, tem pessoas que não gostam. A gente não precisa do álcool para ser feliz, né? Isso é uma máxima e preciso deixar isso muito claro. A gente precisa ser feliz tendo saúde. Tendo saúde, o consumo de álcool ele não entra como um grande aliado. Mas é aquilo que eu sempre falo, é equilíbrio. Com equilíbrio, tudo pode. Eu acho que, assim, fundamental a dica de vocês, e principalmente quando a gente fala da longevidade, da saúde, a gente fala de um quesito de rotina. E quando a gente fala de rotina, eu acho que até uma pessoa, mesmo que ela gostasse de beber todos os dias, o que já não é saudável, quando você coloca uma prática de atividade física ali dentro, ela já começa a impedir um pouco a sua própria performance, mesmo que você seja um atleta de baixa performance, só aquele atleta que faz ali pela saúde. Mas eu queria, Natália, entender como é que, na tua concepção, a atividade física ajuda na qualidade de vida. Bem, acredito eu que a atividade física ela está diretamente ligada ali à nossa qualidade de vida, né? Quando a gente se exercita, os especialistas médicos aqui podem falar um pouco melhor, é liberado inúmeros sentimentos, as endorfinas. Neurotransmissores aí vão ser liberados, né, para que a gente possa ter uma qualidade de sono melhor, né, e atrelado a isso também a gente tem um desempenho melhor, né, então a prática de exercício físico ela está diretamente ligada, seja ela qual for, né, vai da musculação, de um crossfit, de uma natação, de um surf, seja ela, é extremamente importante que a gente tenha hábitos e coloque dentro da nossa rotina essa prática de exercício. Acho que a alimentação saudável e a prática de exercício são dois aliados que eles têm que andar ali juntos, né? Sim. Porque um sem o outro, a minha visão, não faz muito, digamos que, o verdadeiro sentido deles, né? Sim. Então, o exercício, ele vai te ajudar na densidade óssea, ele vai melhorar a tua massa muscular, ele vai te dar mais longevidade, né? Ali da massa muscular. Então, vai te evitar problemas nos ossos e entre diversos fatores. É para além do físico, né? Sim. Claro que a estética é importante e tá tudo bem se você busca estética, né? Olhar para o espelho e gostar do que você vê, isso também é bem-estar e qualidade de vida. Mas para além disso, né? A atividade física associada a uma alimentação saudável, eu não estou falando de viver de dieta, eu sempre digo isso, viver de dieta não é uma ilusão, ninguém vive de dieta. A gente precisa aprender a comer saudável. Educação alimentar, né, doutora? A gente precisa aprender a ter um padrão alimentar saudável, é aquilo que eu falo. E no dia que quiser tomar cerveja, toma sua cerveja, tá tudo bem. Na refeição seguinte, volta para o saudável. É aquele combinado que eu sempre faço com os meus pacientes. Vamos desembalar menos e descascar mais, né? Alimentos que venham da natureza, que a natureza nos dá. E aí a gente também tem uma melhora de performance no trabalho, né? Vocês que estão aí da COSAMPA e do grupo Partnership, que estão nos escutando, a prática regular de atividade física, ela vai trazer uma melhora de desempenho também no trabalho. Uma melhora da concentração, uma melhora da disposição, uma melhora da energia, uma melhora do desempenho físico, né? Eu sei que tem muitos colaboradores que precisam subir escadas, que precisam, né, fazer serviços mais braçais, por assim dizer, e isso também melhorará o rendimento no trabalho. Então, a atividade física, ela é necessária do pequenininho, da criança ao idoso, para ter qualidade de vida. Uhum. E o básico também, né? Acho que muita gente, mas eu não tenho tempo. Mas uma caminhada é um exercício físico, tu tirar 30 minutinhos de fazer, deixar de ir de carro na padaria, por exemplo, para ir caminhando, é uma prática de exercício, não deixa de ser uma prática de exercício e também relatando sobre a alimentação, né? A gente vê que muita gente tem aquele sentimento, mas seguir uma alimentação saudável é difícil, é complicado. Não é, gente. Como a doutora falou, o básico, né, desrotular o básico com alimentos que nós temos em casa é muito mais fácil. E eles podem até falar um pouquinho aí de alimentos. Eu gostaria de só lembrar, é o seguinte, é problema da coenzima Q10.
A coenzima Q10 é como se fosse um tipo de vitamina, tá certo? Essa coenzima Q10, ela é produzida naturalmente pelo nosso organismo. E qual é a função dessa coenzima Q10? É exatamente possibilitar, né, que os nossos ADPs, adenosina de fosfato, se transformem em ATP, que são as nossas fontes de energia dentro da célula. Então, vamos raciocinar o seguinte detalhe. Toda máquina, né, que trabalha forçada, ela tem a vida útil diminuída. Isso é fato, né? Toda máquina, para poder funcionar, ela precisa de um determinado tipo de energia, tá certo? Então, quem são nossas máquinas? As nossas máquinas são nossas células, que começaram a trabalhar 9 meses antes de nós nascermos. Elas já estavam trabalhando. E elas só vão deixar de trabalhar quando a gente desencarnar, quando a gente tiver o óbito. Então, elas trabalham incessantemente. Elas precisam de energia. E como eu falei para vocês, é importantíssimo que vocês coloquem na mente de vocês o seguinte: a coenzima Q10 é um suplemento automaticamente produzido pelo organismo. Só que acontece o seguinte: alguns medicamentos, tá certo? Eles inibem a produção dessa coenzima Q10, tá certo? Medicamento, quando você toma um antihipertensivo, a maioria dos antihipertensivos já está bloqueando a produção de coenzima Q10. Já vai fazer a sua máquina, a célula, trabalhar forçadamente. Quem usa medicamento ansiolítico, tá certo? Como a amitriptilina, inibe a produção da coenzima Q10. Medicamentos para pressão arterial, né? Propanolol, atenolol, diminui. Então, se vocês observarem, 99% das pessoas ou faz uso de ansiolítico, ou faz uso de medicamento para pressão e tal. Logicamente, esse não é o momento exato para a gente estar dando a quantidade de coenzima Q10 que você deve tomar. Mas é importantíssimo que vocês tenham em mente que, se usa esse tipo de medicação, tem que usar uma suplementação de coenzima Q10 para que você tenha energia útil das suas células. Não é isso, doutora? Exatamente. A ATP, né, adenosina trifosfato, é o nosso combustível. Eu falo que a ATP é o nosso combustível, né? Se as nossas células geram ATP, né, de forma adequada, a gente tem energia e vitalidade para as funções do dia a dia. Então, quando você vê um paciente com muito cansaço, muita fadiga, muita indisposição, muita queda de cabelo, unha fraca, isso é um grande sinal de que essas células não estão gerando energia suficiente para que eles consigam gerar energia para viver e para eliminar os radicais livres, né? Porque os radicais livres, eles estão aí para a gente conseguir eliminar. A gente precisa realmente ter células no nosso corpo funcionando de forma adequada. E se eu tenho uma alimentação desequilibrada, que gera endotoxinas, se eu tenho uma vida sedentária, que eu não consigo também eliminar essas toxinas através da atividade física, que é um grande aliado para isso. E, além disso, eu tenho muito estresse no trabalho, que é outro grande tema que a gente precisa trazer, o estresse no dia a dia, a gente tem um acúmulo de radicais livres. E esse acúmulo de radicais livres faz com que essas células não funcionem de forma adequada. A coenzima Q10 entra, assim, como um grande aliado para ajudar a eliminar esses radicais livres. Principalmente, como a doutora falou aí, né, esses radicais livres, como seria bom a gente mostrar para vocês na prática o que é um radical livre, né? Um elétron desemparelhado e tal, mas, logicamente, isso aqui. Mas aí, para combater os antirradicais livres, nós temos os antioxidantes, não é isso, doutora? Exato. Então, os antioxidantes, no caso, né, a vitamina C, a vitamina E, como nós estamos falando, a coenzima, todos eles, né, são antioxidantes potentes, portanto, deve fazer parte da nossa dieta. Eu acho importante falar que a suplementação, como o nome próprio já diz, ela é um suplemento, é um a mais. Não adianta eu ter uma alimentação completamente desregrada, não adianta eu ter uma vida 100% sedentária e ficar tomando 10, 20, 30 suplementos, porque essa conta, ela, em definitiva, ela não vai fechar. É um conjunto de ações que eu preciso fazer para ter saúde. O suplemento, ele é um aliado, mas ele é um braço dentro do tripé de tratamento para você voltar a ter saúde e qualidade de vida, né? Então, você precisa realmente entender que a base, o alicerce estruturado, bem estruturado,
monitorado, de uma alimentação saudável, de uma prática regular de atividade física e de tratamento médico, que aí entram os suplementos, esse é o pilar, esse é a base. Mas os 3 têm que estar muito fortalecidos. Senão, alguma coisa aí não vai dar certo e vai cair. Não, aí fica naquela situação que a gente fica cansado, não está performando bem. E quando a gente fala de cansaço, de performance, de até energia, um grande aliado é o sono. Como é, doutor Cláudio, na sua concepção, que a alimentação e o sono, eles andam lado a lado? Certo. Quando a gente fala em sono fisiológico, a gente tem que falar, logicamente, tá certo, em melatonina. A melatonina é um hormônio produzido pela nossa glândula pineal. Normalmente, ele é produzido em torno de 22h30 até as 4 horas da manhã. E essa melatonina é lançada na corrente sanguínea. E essa melatonina, ela vai na corrente sanguínea dar uma sinalização para as células, dizendo assim, está na hora de diminuir o metabolismo, está na hora de descansar. Essa é a função da melatonina, tá certo? É super importante esse aspecto. Então, alimentos que contêm triptofano, tá certo? Como, né, as castanhas, os nozes, são importantes alimentos que contêm o triptofano, que é exatamente a matéria-prima para a formação, né, da melanina e da serotonina, né, que estão diretamente ligados ao sono. É importante, quando se fala em sono, é o problema da digestão, tá certo? Digestão. É importante você, quando for dormir, evitar ingerir alimentos pesados. Eu estou usando o nome pesado, né? O que é o alimento que a pessoa... esse alimento é muito pesado. Alimento pesado, como você diz, é o alimento de difícil digestão, né? Então, é importante que quando você for dormir, realmente, a sua última refeição deve ser uma alimentação leve, né? Quer dizer, de fácil digestão e de rápida digestão. E ainda relacionado ao sono, nós gostaríamos de lembrar vocês com relação à hidratação. A hidratação, logicamente, é uma coisa fundamental, mas a hidratação você deve passar o dia todo, né, sempre que puder estar tomando água, tá certo? Mas evitar esse excesso de água quando você for dormir, para evitar, né, que a formação de grande quantidade de urina e você tenha que acordar à noite para urinar. E, finalmente, com relação ainda ao sono, evitar o uso, principalmente à noite, né, do café, né, de energéticos, né, porque o café é um energético, diga aí os nomes no aditivo aí. O nome dos energéticos, né? Os energéticos, eles têm cafeína, né, na composição. Mas taurina tem, também? Popular. Não, a taurina é um mito, tá? Eu desvendo esse mito aqui, porque a taurina, ela não é hiperestimulante. A taurina é uma grande aliada, inclusive, no metabolismo hepático para detoxificação e eliminação de toxinas pela via hepática. Quem causa hiperestímulo é a cafeína, Sim, que tem dentro dos energéticos, né? Assim como o café. Então, evitar os alimentos hiperestimulantes antes do sono, porque a cafeína diminui a produção de melatonina. Então, assim, eu fico hiperestimulado, meu corpo acha, o meu organismo entende que não é para liberar melatonina, porque eu estou hiperestimulado, então eu tenho que continuar em plena atividade. Mas a taurina é um grande mito. A taurina, inclusive, é uma grande aliada nossa dentro da medicina que trata do corpo inteiro, né? E não trata doença, a gente previne doença. Ela é uma grande aliada na fase 2 do detox hepático. E isso aí daria outro podcast. Mas o que tem de hiperestimulante nos energéticos é a cafeína. Além dos adoçantes artificiais, nos energéticos sem açúcar, que a gente também precisa falar um pouquinho sobre isso. Não é porque é sem açúcar que é saudável. A gente traz ali dentro desse energético artificial uma grande quantidade de aditivos químicos, entre eles adoçantes artificiais, que são potenciais cancerígenos. E o que é com açúcar, não preciso dizer o quão o açúcar é danino para a saúde. Então, é aquela história. Não tem como também ter saúde tomando energético todo dia. Eu estou em um momento que eu quero tomar um energético para me sentir melhor. Ok, que a exceção não vire regra. Uma vez é permitida, alguma outra vez muito esporadicamente, mas que não seja regra. Importante também a gente lembrar a você, além de evitar a cafeína à noite, evitar também, onde você vai dormir, qualquer tipo de luz.
qualquer tipo de luz e qualquer tipo de som. Porque, como nós falamos, a melanina, a melanina vai indicar para as suas células: está na hora de diminuir o metabolismo, está na hora de descansar. Agora, se você tiver alguma luz quando você está dormindo, algum som, esses sinais estão dizendo assim: ainda não está na hora de dormir, ainda não está na hora de descansar. Então, o organismo vai ficar em dúvida: eu obedeço à melanina, que está mandando a célula descansar, ou eu obedeço à luz e o som, que está dizendo que ainda está durante o dia. Então, pelo amor de Deus, procure não usar o famoso, né, celular antes de dormir. Você está usando o celular, está brigando com a melanina. Né? Você está vendo a televisão, você está brigando com a melanina. Né? Melanina não, desculpa, melatonina. A melanina é um pigmento que dá cor ao cabelo e à pele, não tem nada a ver com isso. A melatonina. Então, cuidado para não ficar brigando, né, com aquilo que é fisiológico seu. Sim, é importante falar que a luz azul, né, que é a luz das telas, celular, computador, tablet, televisão, essas são as luzes que mais diminuem a produção, mais mandam mensagem para o nosso cérebro e ele entende que não é hora de liberar a melatonina. E o horário de maior pico de liberação de melatonina é entre 9 e 10 da noite. Então, eu sempre combino com os meus pacientes. Vamos desligar as telas a partir das 9, 9 e meia, já começa a reduzir o estímulo luminoso, sobretudo de luz azul, que são as luzes das telas. E aí a gente já vai dando a mensagem para o nosso cérebro de que está na hora de descansar. E aí a liberação de melatonina, ela vai voltar a acontecer de forma adequada. Então, mais importante do que ficar tomando a melatonina é o seu próprio corpo voltar a produzir de forma adequada a melatonina. Se você tem essa higiene do sono, se você tem esse liberar de telas, sobretudo, que é o que a gente mais vive hoje em dia, durante a noite, a partir das 9 da noite, você já vai ter uma melhora da sua própria produção de melatonina e não vai precisar, né, tomar a melatonina. É bom ler à noite? Muito bom. Bom Muito ler? bom, sem problema. Não tem luz, não tem som. Sim. É excelente. Se você É um puder... grande indutor de sono, inclusive. Se você puder dormir lendo, né? Então, é muito bom. É um hábito muito bom. A minha prática do sono todo dia é justamente isso. Eu me deito, eu li por volta das 9h30. Desde que a leitura não seja pelo celular. Nem pelo Kindle, né? Não, mas eu uso o Kindle. Aí tem que reduzir a tela, a luz da tela. Já é bem baixo, né? Acho que a proposta do Kindle justamente é essa, reduzir a luz azul, as luzes azuis. Sim. E aí eu deito, leio 5 páginas, pronto. Mais de 5 não É um indutor de consigo. sono. É melhor do que qualquer melatonina, né? Tomada via oral. Não, fantástico. Eu acho que a gente conseguiu... Deu para entender bem aqui como é que a gente consegue melhorar a nossa produtividade. A gente tem a parte do sono, a gente tem a coenzima Q10, a gente tem a alimentação, a gente tem a prática de atividade física. Então, assim, todos esses fatores. Mas eu gosto muito de deixar uma mensagem para o pessoal aqui. Eu queria que vocês deixassem uma forma de se alimentar e tentar ter uma prática saudável que seja acessível a todos. A gente sabe que a prática de atividade física, a pessoa sempre coloca uma objeção, então vamos tirar essa objeção. Não vai ter nem objeção no alimento, nem objeção. Então vamos começar. Natália, qual vai ser a mensagem? Eu acredito que, primeiramente, a colaboração de todos familiares e ali as partes interessadas ao seu redor, né? Acho que isso é muito valioso, porque o intuito, a ajuda, como eu gosto sempre de falar, o exemplo arrasta, né? Então, você ter ali uma pessoa do seu ciclo, um parceiro para lhe apoiar na parte de ajuda a fazer a alimentação, na prática de exercícios, lhe apoiar quando você não estiver bem, cansado, e lhe ajudar, lhe chamar, não deixar você desistir, é um ponto crucial, né? Então, a colaboração dos seus parceiros é extremamente importante para você não titubear aí na sua caminhada de ir atrás de uma alimentação saudável, de ter uma saúde mais regular e uma vida aí longe. Perfeito. Doutora Verônica? Eu acho que colaboração é importante, sim, né? Faz parte, sim, do nosso dia a dia. Mas, para além da colaboração, né? Eu sei que segurança é colaboração, mas alimentação é compromisso com você mesma. Exato. Atividade física é um compromisso seu com a sua saúde. Então, você precisa querer mais do que qualquer outra pessoa. Mais do que o médico que lhe acompanha, mais do que seu marido, sua esposa, mais do que sua mãe. É um processo muito individual, no sentido de que eu preciso tomar a decisão de mudar, né? E, a partir daí, se eu tiver um ambiente ao meu redor que seja colaborativo, claro que esse processo vai ser muito mais fácil. Vai ser um processo de maior chance de sucesso. Mas, a partir do momento que você decide mudar e que você
dar o primeiro passo, esse pontapé inicial, ele é fundamental. Entender que esse processo ele não é linear, que ele é cheio de ondas. Em momentos você vai estar muito bem, motivada, em momentos você vai ter recaídas e está tudo bem, né? O importante é que você retome o processo e que você entenda que aquilo é para a sua vida. É para perder peso, sim, é importante para quem está com excesso de peso, é para ganhar mais energia, sim, para quem está com fadiga crônica, mas é um processo que eu quero para garantir longevidade, para estar bem hoje, para estar bem amanhã e para estar bem no meu futuro. Então, realmente entender isso, eu digo para os meus pacientes sempre que isso é uma viradinha de chave, é uma mudança, né, de viradinha de chave, que quando você entende que isso precisa fazer parte da sua vida para a sua saúde como um todo, e você conseguirá performar melhor, e você conseguirá ser uma pessoa melhor, com mais qualidade de vida, isso vai acontecer nos próximos meses de forma muito natural. Perfeito. Doutor Cláudio? Resumindo aí tudo que foi dito, o grande mal da humanidade chama-se procrastinação, tá certo? A gente nós achamos que de gota em gota você não enche uma cisterna, ou de gota em gota você não seca uma cisterna. Pois vocês estão enganados. De gota em gota a gente enche a cisterna, de gota em gota a gente seca a cisterna. Então, vamos deixar essa procrastinação de dizer, eu vou começar na segunda-feira, eu vou começar quando tiver de férias, eu vou começar no próximo mês. Acabe com essa procrastinação, né? Você tem que realmente começar a ter uma qualidade de vida, e para ter essa qualidade de vida, como nós já falamos aqui durante esse nosso programa aqui, você tem que cuidar da sua alimentação, você tem que cuidar da sua atividade física, você tem que cuidar do seu sono, da suplementação, mas o pontapé inicial é deixar a sua procrastinação. Perfeito. Pessoal, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Eu aprendi muito, imagino que a nossa audiência também tenha aprendido. E esse foi o nosso segundo episódio do podcast da Simpaptima, patrocinado pelo Grupo COSAMP e Grupo Partnership, onde o tema é segurança e colaboração. Tchau, tchau, pessoal, e aguardo até vocês no próximo episódio. Um grande abraço para todos. Muito obrigada.